Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor para todos. Amém? Eu quero agradecer a vida do meu amigo, de 25 anos de amizade já, pastor Daniel, que não só é um amigo, mas é um irmão, um amigo mais chegado que um irmão. Eu só tenho uma irmã, ela mora no Chile, em Pucón, e Deus me deu um irmão nessa vida, pastor Daniel. E não só ele, mas sua família, veio Ivan aqui me dar gatilhos de lembranças muito legais, assim, porque sua família cuidou de mim em momentos muito específicos da vida. E eu creio assim muito que eu não estaria aqui, pastor Daniel, não tivesse passado pela sua vida e pela vida da sua casa. Então, para mim é uma gratidão imensa, não só estar com você, mas ver sua amada igreja. Tudo que Deus tem feito na sua vida, vai fazer muito mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Pastorei em São Paulo, na primeira igreja batista em Mogi, como o pastor Daniel falou, e na comunidade batista em Tervidas, na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. São duas igrejas, pela misericórdia de Deus, pastor Daniel, nós somos mais de 4.000 pessoas ali louvando ao Senhor e fazendo um trabalho pela misericórdia do Senhor, extremamente abençoado, mas também influenciado pela sua vida, pela sua história. É uma honra estar aqui com os irmãos. Eu estava em Imperatriz do Maranhão, preguei numa conferência em Imperatriz do Maranhão e de Imperatriz passei aqui para essa semana de descanso. Mas aqui, viu, pastor Daniel, continua o descanso, porque sua igreja é um bálsamo, um lugar maravilhoso da parte do Senhor. Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 21, Evangelho segundo João capítulo 21, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, e o tema da mensagem é a bênção do discipulado. Eu quero compartilhar com você em João capítulo 21. Quero ler sim do verso 1, uma leitura um pouco mais longa, mas só lerei uma vez, até o verso 23. Do verso 1 ao verso 23, João capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21. Almeida Revista Atualizada é a versão que vou ler com vocês aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no banquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e também havia pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas?
E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e ele levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, depois de assim falar, lhe acrescentou: segue-me. Então Pedro, se voltando, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Até aí. Que a palavra do Senhor aqueça nossos corações essa manhã. Amém, queridos? Queridos, aqui há um momento muito específico da história. Pedro, ansioso, entristecido e para baixo por alguns motivos, toma a decisão de voltar a pescar, o que é extremamente importante. Em primeiro lugar, quais são os motivos de decepção de Pedro? Primeira grande decepção de Pedro é a decepção com ele mesmo. Pedro havia prometido a Jesus que não o abandonaria jamais. E Pedro havia abandonado Jesus. Tinha considerado a sua vida mais preciosa do que o próprio fato de ser um discípulo de Jesus e de ter um ministério muito específico, uma liderança muito forte, uma liderança presente, uma liderança reconhecida entre os apóstolos. Ele prefere pela sua própria vida quando nega Jesus 3 vezes. Também há uma decepção muito grande no coração de Pedro, aquele fogo, aquela grande força ministerial. Haviam sido 3 anos de caminhada ao lado de Cristo. Jesus tinha feito muitos milagres, uma alta popularidade, e agora parece que todos aqueles sonhos tinham sido colocados debaixo da terra. Não havia mais motivos para sonhar. Jesus não estava mais no auge do seu ministério. Jesus tinha morrido, é verdade, Jesus já tinha aparecido 2 vezes, ele estava ressurreto, mas não era a mesma coisa. As expectativas dos discípulos não estavam sendo superadas ou alcançadas, pelo contrário, frustradas. Os discípulos achavam que eles iam reinar em Roma, de que Jesus seria um líder político, um líder forte, um líder que deflagraria de uma vez por todas uma revolução, derrotaria Roma de uma vez por todas, e toda aquela pressão de Roma acabaria por entre os judeus. Não, nada disso aconteceu. Decepção, frustração, expectativas frustradas e um coração culpado por não ter conseguido ir até o fim. E aí, nessa hora, numa frustração gigantesca, aquele que é o líder dos apóstolos olha para os apóstolos, e às vezes para nós, olhando esse versículo, parece algo básico. Ele olha para os apóstolos e diz: vamos pescar. Pescar é ir na contramão daquilo que Jesus tinha prometido na vida deles. Pescar é voltar a pegar a cooperativa dos barcos, a trabalhar com o negócio dos peixes. Quando Jesus, quando chamou, disse: vinde a mim e eu farei vocês pescadores de homens. Voltar a pescar é dizer não ao chamado ministerial, é virar as costas às promessas. Voltar a pescar é dizer: eu não faço mais parte daquele projeto, aquele projeto já não está mais dentro do meu coração. As minhas decepções, as minhas nuvens, as minhas tribulações se tornaram muito maiores do que a chama da vocação, a chama da paixão. E talvez muitos de nós aqui passemos, e eu tenho certeza disso, cada um aqui passa por dificuldades, passa por momentos delicados da vida. E deixa eu lhe perguntar: já chegou algum momento da sua vida que você teve vontade de desistir? Algum momento da sua vida em que você, de alguma forma, disse: olha, esse projeto de ser de Jesus não é como eu esperava? Anote o que eu vou lhe entregar agora, anote em algum bloco de notas. A expectativa é a mãe do ressentimento. A expectativa é a mãe do ressentimento.
Porque às vezes nós devotamos expectativas irreais e colocamos promessas que nunca existiram dentro do projeto da nossa vida e mesmo do projeto que Jesus tem para nós. Como se Jesus tivesse nos prometido um mar de rosas. Quantas vezes no ministério, pastor Daniel, eu achei que o ministério era uma coisa simples, que era uma coisa fácil. E quando me vi nas guerras ministeriais, eu disse, espera aí, Senhor, que viagem é essa? Como se de alguma forma Jesus tivesse me prometido que porque eu decidia abandonar a minha vida para servir ao ministério, eu não fosse passar por problemas e por tribulações. Por quantas vezes eu mesmo desisti? Por quantas vezes lhe liguei dizendo, pastor Daniel, é difícil demais esse negócio. Esse negócio não dá certo, esse negócio é coisa para doido, é coisa para louco. Eu vou desistir hoje. Quantas vezes por ano desisti 2, 3 vezes, olhei para minha esposa, eu sou formado em Direito, eu disse, por que não voltar para a advocacia, por que não fazer um concurso de juiz, por que não voltar a pescar? E, consequentemente, trazendo comigo, nessa perspectiva, meus filhos, minha mulher. Quando minha mulher olhava para mim e dizia para mim, segundo, não. Você foi chamado para isso, permaneça. Não pare, continue. Insista, persevere. A gente, por muitas vezes, toma a decisão de desistir. E não só desistir, mas influenciar pessoas a irem conosco no processo de desistência. Como Pedro disse, vamos pescar. E os discípulos entraram na onda e disseram, exatamente, vamos pescar. Não é um básico, vamos pescar. É aquele projeto não é mais prioritário na minha vida. Eu vou correr atrás das minhas coisas. Então deixa eu lhe perguntar, já teve vontade de desistir? Só que aí Jesus ele é sensacional no processo. Eles com vontade de desistir, com vontade de negar aquilo que sempre deveria ser seu alvo, seu enfoque, sua missão. Eles vão pescar e não pescam nada na madrugada. E aqueles que têm conhecimento de pescaria como ninguém, eles pegam seu barco e vão para a madrugada, que é o lugar e o momento onde os peixes estão lá, na beira. 90 metros, rede de arrastão. Como não pescar na beira de um mar com 90 metros, na madrugada, sem movimento no mar, com a rede de arrastão? Como não pescar, irmãos? Os camaradas passam a madrugada toda e não pescam nada. E daqui a pouco vem Jesus com aquela ironia santa. Jesus gosta muito daquelas perguntas retóricas e santas. Ele chega na beira do mar da Galileia. E aí, amigos? Estão pescando? Os caras já deviam estar irados. De uma madrugada de trabalho. Eu acho que alguém respondeu assim de lá. Estamos só tomando banho aqui. E pescaram quantos peixes? Aí o cara está me tirando. Só que aí João, que já sentiu um negócio. E João, segundo o que ele mesmo fala sobre ele, é o discípulo que Jesus amava. Agora, esse é um detalhe. João é o discípulo que Jesus amava só no livro que ele escreveu. Nenhum mais. Ele escreve sobre ele. Jesus me amava mais do que todos. Eu acho que você também pode se considerar, às vezes, um xodó de Jesus, né? Não tem problema nenhum, né? Mas João, ele se considerava um xodó. Só no livro dele. Aí diz que um discípulo em que Jesus amava disse, meninos, é o Senhor. Só que o discípulo de Jesus amava estava dentro do barco pescando também. Um detalhe importante. E quando disse é o Senhor, Pedro fica louco. Por que Pedro fica louco? Porque tem expectativa frustrada, porque tem culpa no coração, porque não está fácil. E Pedro estava despido, tem honra aqui, tem respeito aqui. Pedro veste a roupa e sai nadando 90 metros agoniado. E quando sai nadando 90 metros agoniado, aí Jesus nos confronta na bênção do discipulado. Anote, por favor. Anote. Que o discípulo de Jesus precisa ter dependência total.
Ele chega e Jesus, oi Pedro. Quando Pedro olha, pastor Daniel, tem uma brasa quentinha. Só o bafo. A palavra grega que é importante, irmãos, é a palavra grega antraquia. Repita comigo, antraquia. Por que ela é importante? Porque ela dá uma ideia de uma brasa preparada. É um bafozinho aqui. Há um bafo quente, preparando o peixe na medida. E o pãozinho na medida. E ele fala, Pedro, enquanto os meninos estão jogando a rede do lado direito, sente aqui. E Pedro vai sendo confrontado com a realidade maravilhosa de que Jesus promete e cumpre. Posso ouvir um amém? Amém. E de que tudo aquilo que ele realizou de aliança na sua vida se cumprirá. E que se ele disse que toda provisão lhe seria entregue, é verdade, isso vai acontecer. E tem pãozinho quente na medida. E tem peixinho na medida. E Pedro começa a olhar que tem alguns elementos ali de rememoração. Jesus está trazendo gatilhos de memória. E gatilhos de memória muito importantes no processo. Tem pãozinho quentinho. Tem peixe quentinho. A promessa está ativa. O clima pode estar até ruim. As coisas podem não estar andando como eu espero. Mas a promessa está ativa. E o processo está acontecendo. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. E aí daqui a pouco os camaradas começam a gritar. Tem muito rede, tem muito peixe aqui, Pedro. E aí o texto faz questão de dizer que Pedro se levanta, Jesus, ajude-os, por favor, Pedro, antes de comermos. E daqui a pouco tem 153 peixes, irmão. E por que a Bíblia faz questão de dizer 153? Para mostrar que a provisão de Deus é provisão de detalhe. E faz questão de dizer que a rede não se rasga, porque qualquer rede teria se rasgado. Por quê? Porque provisão que vem do alto ninguém tira. Satanás não rouba, rede não rasga. E começa a puxar aquela rede que não se rasga. E todo mundo perplexo. E todo mundo senta. E Jesus começa a repartir o pão. E começa a entregar peixe para cada um. Como quem diz, eu sou um Deus que cuida. Eu sou alguém que cuida de você. E se você depender de mim, mesmo no tempo ruim, pastor Daniel, vai acontecer. Não vai faltar nada. Não vai faltar pãozinho quentinho, Deus de detalhes, Deus de cuidado. Não vai faltar peixinho frito, porque Ele é Deus de cuidado. Então não desista, por favor, nesse tempo ruim, porque Ele continua cuidando de você nesse tempo ruim. Há uma bênção no discipulado. Ele continua cuidando, e Ele continua sendo bom, e mandando reflexos da graça de Deus, e que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente está correndo feito louco com a força do nosso próprio braço. Sabe, a gente toma uma decisão, vou pescar, porque esse negócio está ruim demais. É a força do braço, em detrimento da força do braço de Deus. Não, irmão. Em nome de Jesus, não desista. Continue enxergando os detalhes. Cada ligação que eu recebia do pastor Daniel era um detalhe da bênção de Deus. Cada ombro amigo era um detalhe da bênção de Deus, os momentos ruins em que eu dizia para minha esposa, vou pescar. Eu vou pescar, meu amor. Ela dizia, calma. Tem pão quentinho. Tem peixe frito na temperatura certa. Porque é reflexo do cuidado do Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus cuida. Porque cuida. Agora, Ivan, Jesus disse, tá bom, comeram todos? Comeram, Pedro, vamos trocar uma ideia. Vamos, Pedro, trocar uma ideia. A gente agora, depois de comer, vamos trocar uma ideia. E se afasta. E Pedro fica aqui olhando para ele. Lá vem Jesus e diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, Senhor, eu te amo. Ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, sim, Senhor, tu me amas?
Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele disse, sim. Tu me amas? Ele começa a chorar, irmãos. Fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E fala, então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus perguntou. Porque se tem uma coisa que o discípulo de Jesus, pastor Daniel, é confrontado, é com a bênção maravilhosa de que Jesus perdoa. E de que Ele está disposto a recomeçar conosco, comigo e com você. Anote aí, como já dizia meu queridíssimo e saudoso professor Carlos Oswaldo Pinto, Deus não se cansa dos nossos recomeços. Jesus nunca se cansa dos nossos recomeços. Você pode dizer comigo, Jesus nunca se cansa dos nossos recomeços. Novamente, Jesus nunca se cansa dos nossos recomeços. Há perdão derramado. Cada pergunta daquela é uma rememoração. E você fala, mas pastor Segundo, por que o pastor está dizendo isso? Com base em quê? Lembra da palavrinha grega antraquia? A palavrinha fogueira, brasa, quentinha? Ela só aparece uma única vez na Bíblia, fora que está aqui. Só uma vez. Exatamente na frente de uma antraquia que Pedro nega Jesus 3 vezes. E é por isso que eu estou lhe dizendo isso. Porque é na frente da antraquia que ele nega. E é na frente da antraquia que ele perdoa. E que ele recomeça. E que ele faz mudar a história. No lugar de rememoração. Olha para trás. Pensa lá atrás. Renove suas forças. Porque apesar do que aconteceu lá atrás, eu estou aqui para te renovar, para recomeçar, para te levantar, para te pôr em firmes alicerces, para te fazer, sabe, enxergar a história de outra forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então há isso, só que há um confronto profundo aqui. E anote, tem que ter, para a bênção do discipulado, tem que ter dependência total? Tem. Mas tem que ter amor radical também. Anote, tem que ter amor radical. E aí ele vai falar, Pedro, tu me amas mais do que estes? Talvez, e eu respeito sempre toda forma, né, pastor Daniel, de enxergar o texto, mas eu não enxergo aqui aquele trocadilho que pastores falam em grego, a palavra agapau e a palavra filéu. Jesus pergunta, tu me agapau? Ele responde, tu me filéu. É como se fosse o amor sacrificial versus o amor de consideração. É bonito, e é uma reflexão bonita, eu respeito aqueles que entendem dessa forma, mas eu não percebo o texto assim. Eu percebo que a palavra-chave do texto aqui, na verdade, é a palavra assim, amor, mas ligada a um pronome demonstrativo chamado estes. Que é a expressão em grego tuto. Ou seja, Pedro, tu me amas mais do que estes, e estes aqui, ele está exatamente apontando para as coisas dessa vida, horizontalmente falando. Então veja qual que é a reflexão. Pedro, tu me amas mais do que peixe? Tu me amas mais do que pãozinho quente? Tu me amas mais do que cooperativa de barco? Tu me amas mais do que essas pessoas que estão aqui? Tu me amas mais do que tua própria vida? Tu me amas mais? Em que lugar do amor eu estou na tua vida? Qual é o custo das tuas prioridades a respeito de mim mesmo? Quem sou eu no processo e no projeto da tua vida? Quem eu sou? Tu me amas mais do que estes? Essa é a ideia do amor radical, queridos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta hoje profunda. Se Jesus estivesse aqui e lhe perguntasse, tu me amas mais do que estes? Qual seria a sua resposta? Tu me amas mais do que pãozinho? Tu me amas mais do que peixinho? Tu me amas mais do que esse mar? Tu me amas mais do que essa cooperativa de barco? Tu me amas mais do que isso? Porque o que faz Pedro negar Jesus é amar mais a sua própria vida do que a vida de Jesus. Tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais? Aquele teu conforto ao invés de cavar um poço no sertão.
O quanto que eu estou disposto a entregar para cavar um poço no sertão e abrir mão. Como o pastor Daniel leu aqui o texto, faça o bem. Sabe, dedique-se aos outros, compartilhe o que você tem com os outros, porque esses são sacrifícios que Deus se agrada. A Bíblia reconhece que isso é sacrifício mesmo. O autor de Hebreus reconhece que isso é sacrifício mesmo. Tu me amas mais do que estes. Apacenta as minhas ovelhas. Você sabe por que eu queria desistir, irmãos, do ministério? Porque eu amava mais o meu conforto do que a Jesus. Essa é a grande verdade. Eu queria desistir do ministério porque o meu conforto era mais importante, porque estava doendo em mim, porque estava latejando. E eu não queria que latejasse, era por isso que eu queria abandonar o ministério e ir para o direito. Na ilusão, talvez, de que o direito seja mais fácil do que o ministério. Como se houvesse alguma coisa fácil nessa vida. Não, o que Jesus me confronta aqui é: tu me amas mais do que estes? E aí ele diz: se tu me amas, tu vai colocar as tuas prioridades de acordo com as minhas prioridades. Sabe qual é a minha prioridade? Apacenta as minhas ovelhas. Fala do meu amor para as pessoas, ministra no coração das pessoas, vive esse evangelho integral, faz diferença na vida do outro, se entrega ao outro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro vai, sabe? E Pedro vai compreendendo o cerne da questão. Senhor, então eu desisti por isso? E a resposta de Jesus é: sim, você desistiu por isso. É por isso que você desistiu. E multiplicado pelo tempo, isso gera depressão. E multiplicado pelo tempo, isso gera ansiedade. E multiplicado pelo tempo, eu vou ficando melancólico. E multiplicado pelo tempo, eu me entristeço. Por quê? Porque eu estou atrás, em primeiro lugar, das minhas coisas do que as coisas de Jesus. Jesus está dizendo: apacenta as minhas ovelhas que vai dar certo. Aí no último, Pedro entende. Uau! E parece que entende. Aí Jesus entendeu. Ele disse: entendi. Ele falou: então haverá o tempo que você vai querer se vestir e vai ter outra pessoa que vai lhe vestir. Porque houve um tempo na sua juventude que você se vestia e que você fazia do seu jeito. Mas haverá um momento em que o discipulado vai mostrar que quem faz do jeito que quer sou eu na sua vida. E aí é o último ponto. Você quer viver a bênção do discipulado? Você precisa ter rendição generalizada. Rendição generalizada. Aí ele fala: tudo bem, vai acabar assim, vai terminar desse jeito, vai terminar assim. Ivanzinho, o menino da guitarra, pode vir. Vou terminar. Haverá esse tempo em que você vai querer se vestir e outras pessoas lhe vestirão. Só que aí Pedro ele toma uma outra atitude complexa, irmãos. Sabe o que Pedro faz? Eu entendi. Porque diz o texto que seria a forma que ele morreria. Só que João, o discípulo a quem Jesus amava, está bisbilhotando a conversa. O João é um fofoqueiro. Ele é um cagueta, de plantão. O João, ele está aqui, atrás da pedra, só olhando a conversa. E Pedro percebe que João está bisbilhotando. E Pedro fala assim: tá, entendi, vou morrer desse jeito. E ele vai morrer como? Como é que é o jeito que ele vai morrer agora? Aí Jesus fala: como ele vai morrer? Como ele vai morrer? Pode ser que eu não queira nem que ele morra. Pode ser que eu queira que ele viva até eu voltar. E está tudo bem. Quanto a você, olha a palavra grega, akulotel. Quanto a você, me siga. Meu irmão, deixa eu lhe fazer anotar uma coisa. Você quer morrer na sua vida? Quer morrer? Anote. Viva a ditadura da comparação. Vai se comparar? Você vai morrer. Começa a se comparar, você vai morrer. Começa a comparar. Por que fulano não sofre o quanto que eu sofro? Por que fulano não passa pelas coisas que eu passo? Por quê? Não, mas eu sou tão crente quanto ele. Eu sou da mesma igreja dele. Como é que ele passa por tudo isso e eu não estou passando? Por que fulano não passa crise financeira e eu estou passando?
Por que fulano não tem um filho doente e eu tenho? Por que meu filho nasceu desse jeito e fulano não nasceu? Se a gente é da mesma comunidade. Peraí, nós não somos de Jesus, doutor Walter? Nós não somos de Jesus? Nós não somos do mesmo Deus e filhos do mesmo Deus? Como que ele vai morrer? Por que eu vou morrer desse jeito e ele vai morrer de outra forma? Não, porque o discípulo, ele tem rendição generalizada. Ele está dizendo, Senhor Jesus, o Senhor faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser. E eu vou te glorificar na estação boa e vou te glorificar na estação ruim. Eu vou te glorificar quando as coisas estiverem bem, e eu vou te glorificar quando as chuvas estiverem caindo. Eu vou te glorificar na estação da primavera, mas eu vou te glorificar na estação do inverno. Eu vou te glorificar, Senhor, quando tudo estiver bom demais, mas eu também vou te glorificar quando a dor chegar na minha vida. Eu vou te glorificar também, porque eu decidi me render completamente ao Senhor. Pastor Daniel, nós conversamos ali, aqui eu vou encerrar. Nós conversamos ali, pastor Daniel me compartilhou questões, conversamos um pouco, oramos juntos. E não deu tempo. Eu cheguei 9h30, pastor Daniel trouxe algumas questões, enfim, eu queria também dizer para o pastor Daniel o que eu vou dizer para os irmãos agora. Eu estou passando talvez hoje por um dos maiores cativeiros da minha vida ministerial. Depois de 11 anos na igreja, eu não achei que seria possível passar cativeiros maiores do que os que eu passei. Mas é possível. Eu estou passando esse cativeiro e aí eu liguei para minha mãe. E disse para minha mãe, há um cativeiro na minha vida, assim, assim, assado. Minha mãe é mulher de Deus, ela vai estar aqui hoje à noite. E a minha mãe disse, meu filho, é assim mesmo, é desse jeito. O Senhor vai falar o porquê que esse cativeiro existe e vai entregar um motivo para esse cativeiro daqui a pouco. Aí eu falei assim para minha mãe, ok mãe, mas o que eu faço até lá? Ela disse assim para mim, até lá você entrega sacrifícios de louvores ao Senhor. Quando não há motivo para cantar, cante. Quando não há motivo para orar, ore. Quando não há motivo para se levantar de manhã, seja o Senhor o motivo que te faça levantar. Seja o Senhor o motivo que lhe faz sair do quarto pela manhã. Eu sei de pessoas aqui que tiveram perdas terríveis. Perdas terríveis. Pessoas que estão aqui hoje perderam filho. Que estão aqui hoje, eu sei disso. O que faz uma pessoa dessa que perdeu um filho permanecer de pé? Quantas vezes uma pessoa dessa se levantou pela manhã e saiu para fora de sua casa munido de apenas um louvor? Quantas vezes, pastor Daniel, se levantou nesses últimos meses de manhã, talvez sem vontade de sair de casa, mas munido de um amor radical? Saiu de casa e permaneceu firme no projeto que Deus confiou na sua vida, um sacrifício que o Senhor recebeu. Então, por favor, não desista, porque vai passar. Porque o cativeiro vai dar a sua motivação, mas você vai sair como vencedor, porque durante esse tempo você deixou sair de sua boca um sacrifício de louvor. Quando não há motivos para cantar, mas eu canto. Quando não há motivos para louvar, mas eu louvo. E o Senhor vai se manifestando e do alto vai sendo injetado sobre a sua vida uma força que nem você sabia que tinha. É verdade, você não tem, mas Ele tem. E Ele tem para te dar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra enche seu coração.